Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vera Thelma para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar aí de um assunto tão lindo, né? Que é sobre a vida, né? A formação da vida do ser humano, né? Da ovulação até ao parto. O que acontece no corpo da mulher, da ovulação ao parto, né? Ao nascimento do bebê. Vamos lá, pessoal, conhecer, entrar aí por esse assunto tão lindo, tão maravilhoso, né? Do início de uma nova vida. Bom, começando do ciclo menstrual, né? Porque a mulher ela só consegue gestar a partir do momento que ela comece a menstruar e o seu corpo já esteja preparado, né, para receber uma gravidez, tá? Então, o ciclo menstrual ele é o período entre o início de uma menstruação e outra, tá? Vamos lá. A ovulação vai acontecer no 14º dia do ciclo menstrual e ela é produzida, né, ou facilitada através desse hormônio aqui, ó, o estrógeno, tá? O estrogênio também. O que é a ovulação, pessoal? É a liberação de um óvulo maduro pelo ovário por ação de hormônios. Olha aqui, ó, que foto muito, muito, muito linda. Aqui nós temos um ovário e aqui, claro que isso está numa imagem aumentada, tá? E aqui está o óvulo, olha, saindo do ovário, certo, pessoal? Muito legal essa imagem, né? O corpo lúteo amarelo corresponde ao local do ovário em que ocorreu a liberação do óvulo, tá? Sobre a formação do endométrio, pessoal, a gente já falou um pouquinho na aula passada, né? O endométrio ele vai se formar na parede do útero. Por que forma essa camada espessa e bem cheia de vasos sanguíneos? Para que, quando esse óvulo for fecundado, ele consiga se implantar aqui na parede do útero, tá? E o endométrio é que vai propiciar essa implantação do óvulo, tá? Aqui na parede do útero. Quando isso não acontece, quando não acontece a implantação aqui no útero, acontece o quê? A descamação do endométrio, que a gente vai chamar de menstruação. Então, vamos definir aqui essas duas coisas. Endométrio é o revestimento da camada interna do útero, preparando-o para uma gestação. E menstruação é a eliminação do endométrio e do óvulo não fecundado e marca o início do ciclo menstrual, ok? Ciclo menstrual. A primeira menstruação é denominada menarca, gravem esse nome, tá? A primeira menstruação da mulher acontece lá entre os 11 e 13 anos, algumas antes, com 9, outras mais tarde, com 14, 15 anos. Essa primeira menstruação, ela é denominada de menarca, o nomezinho dela é menarca. Dá início ao início da vida fértil, né? A menarca marca o início da vida fértil com ciclos regulares. E existe uma coisa que todas as moças e mulheres temem, que é a cólica. Por que dói, pessoal? Porque como o endométrio ele precisa se soltar das paredes do útero, acontecem umas leves contrações para expulsar esse endométrio de dentro do útero. E é isso que causa as dores aí, as cólicas menstruais, tá? O ciclo menstrual ele é natural, não é uma doença. Ele não há necessidade de se alterar a rotina de ninguém por causa do ciclo menstrual. E a única coisa que você precisa fazer é redobrar os cuidados de higiene, tá? Não esquecer de quando está perto da menstruação, andar com absorvente, né? E a higiene, gente, é fundamental para que não venham as infecções urinárias, para que não venham as micoses, como a cândida, tá? Então, a higiene da vagina é fundamental na época, todo o tempo, mas principalmente na época da menstruação, ok?
Período pré-menstrual é a tão temida TPM, tensão pré-menstrual. O que acontece? Os seios vão ficar inchados e doloridos, vai acontecer alteração de humor e vontade de comer doce e vontade de comer tudo que vê pela frente. Por que isso acontece, professora? Porque existe um turbilhão de hormônios que estão preparando o nosso corpo para a gestação. Essa gestação não aconteceu, acontece uma queda brusca desses hormônios e aí é que fica essa confusão dentro do nosso corpo, porque a nossa fisiologia estava se preparando para uma gestação, não aconteceu a gestação e aí ele tem que expulsar tudo que o corpo fez lá dentro para preparar essa gestação, tem que expulsar e acontece aí essas alterações hormonais que deixam a gente assim bem diferente nesse período, né? O que a gente chama de TPM, tensão pré-menstrual. Quando a mulher deixa de menstruar, entra no período da menopausa. Por volta dos 50 anos de idade isso acontece, algumas acontecem antes, bem antes até, algumas acontecem com 30 e pouco, 40 e pouco. É o final da vida fértil, ou seja, a partir desse momento a mulher não pode gestar mais, não pode ter mais filhos. Ela vai sentir alguns sintomas como calores, aparecimento de pelos no queixo, sabe? E por que isso acontece? Porque também vai acontecer uma alteração hormonal no corpo dessa mulher, tá? Da fecundação ao nascimento. Já falamos um pouquinho da menstruação, né? Do que é a menstruação, o que é um óvulo, né? Da menarca, da menopausa. Agora vamos falar da fecundação propriamente dita até o nascimento. A reprodução nos seres humanos se dá por reprodução sexuada. Né? Nós somos indivíduos dioicos, ou seja, nós temos sexos diferentes. O homem ele tem uma anatomia masculina, né? E as mulheres na anatomia feminina. A fecundação é interna e é através do ato sexual. Concepção. O que seria concepção, pessoal? É o processo de formação de uma nova vida a partir da fecundação. E o que é fecundação? A fecundação é a união dos gametas formando uma única célula chamada de zigoto. Então, é quando o espermatozoide entra dentro do óvulo e aí forma uma única célula. Essa primeira célula que forma a partir da união do espermatozoide com o ovócito é chamada de fecundação. E essa primeira célula é chamada de zigoto, tá? A fecundação sempre vai ocorrer nas tubas uterinas, tá? Cariogamia é a fusão dos núcleos dos gametas masculino e feminino durante a fecundação. Isso aqui eu não costumo cobrar em avaliação não, tá, gente? Só mesmo o que é onde ocorre a fecundação, o que é fecundação, tá bom? Aqui, tá vendo? Nessa imagem, a gente consegue ver o óvulo, né, sendo liberado aqui pelo ovário, não é isso? E aí, os espermatozoides, estão vendo eles aqui, ó, chegando e um deles fecundando aqui esse óvulo. Esse óvulo vai sofrer anidação, que é o caminho que ele faz das trompas, né, ou da tuba uterina, até o útero, para se fixar ali no útero, ok? A partir da fecundação, essa primeira célula vai ser chamada de zigoto, que é a primeira célula de um novo ser, formada a partir da união dos gametas feminino e masculino. O que define se é menina ou se é menino? A genética, né? Os cromossomos X e Y. Então, se no par 23 você tiver cromossomos X e X, você será uma menina com características femininas. Se o teu par 23 tem um cromossomo X e o outro Y, você será um menino com características sexuais masculinas, ok, pessoal?
A anidação, que é aquele processo a partir da fecundação ali dentro da tuba uterina, que o óvulo, o zigoto, né, que a primeira célula vai caminhando até chegar no útero, acontece em 8 dias, tá? E aí acontece a fixação aqui, ó, a nidação, tá? Do zigoto, daquela primeira célula, né? Já formando já um embrião lá dentro, na placenta não, na parede do útero, tá vendo? A nidação é a fixação do embrião na mucosa uterina, que é o endométrio. Aqui nós temos uma fotografia por microscopia, olha que lindo essa imagem. Aqui o endométrio, essa parte vermelha, e aqui, né, já o embrião nidado aqui, fixado na parede do útero, certo? Placenta. O que é placenta, pessoal? Placenta, tá vendo isso aqui? Placenta é a estrutura formada por tecidos da mãe e do embrião, com função de quê? De nutrir esse bebezinho que está sendo formado aqui dentro, tá? E a placenta, o bebê vai ficar dentro dela, tá? Gestação é o período de crescimento e desenvolvimento do embrião feto até o nascimento, né? Porque primeiro ele se chama embrião, primeiro se chama zigoto, que é aquela primeira célula. Depois vai se chamar embrião, quando já começa a tomar uma formazinha, e depois feto, quando já está mais formado, tá? O parto pode ser de forma natural ou de cesariana. O parto natural acontece através de contrações uterinas e a expulsão do bebê e da placenta pelo canal vaginal da mãe. E o parto cesariano é uma intervenção cirúrgica, onde o médico vai abrir aqui essas camadas de tecido até chegar ao útero e tirar o bebê aqui por essa incisão, tá? Existem também o que a gente conhece e chama de gêmeos, né? O que são gêmeos? São 2 ou mais indivíduos nascidos ao mesmo tempo de uma mesma barriguinha, né? Ocorrência entre todos os mamíferos, não só os seres humanos. Eles podem ser univitelinos ou bivitelinos. Vamos ver cada um deles. Gêmeos univitelinos ou monozigóticos ou idênticos são formados a partir da fecundação do mesmo óvulo. Então, aqui tem um esqueminha bem interessante, ó. Tem um óvulo, um espermatozoide, ele vem e fecunda esse óvulo. O único ovo fecundado se divide em 2 células. O zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. Tá vendo aqui, ó? Ele se separa. As 2 massas celulares originam 2 indivíduos idênticos, geneticamente idênticos, tá? Porque eles são univitelinos, eles são formados do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, ok, pessoal? E os bivitelinos? Os bivitelinos são formados a partir de óvulos diferentes. Olha aqui o esquema. 2 óvulos, 2 espermatozoides. Então, geneticamente, eles são diferentes, tá? Os zigotos continuam se dividindo e formam 2 massas de células independentes. Elas vão se desenvolvendo independente uma da outra, formando cada uma um bebezinho diferente, ou seja, de gêmeos fraternos, tá? E os chifópagos, pessoal, são gêmeos originados de um zigoto incompletamente separado. Lembra quando o zigoto do gêmeo univitelino ele se separa? Então, os chifópagos ou siameses, né, são gêmeos que lá naquela fase do zigoto não se separou completamente. E aí formou aí pessoas que são ligadas uma à outra por partes do corpo, às vezes no cérebro, às vezes nas costas, na coluna vertebral, no abdômen, né? No corpo todo, né? Tem um corpo só e 2 cabeças, né? E por aí vai, né? São anomalias, na verdade, né? Da gestação. Viver é agradecer até diante do que nos toma.
para atrair aquilo que nos será dado. Viver é apenas sobre servir, amar, aprender, evoluir e ser feliz pelo caminho. Viver, na verdade, pessoal, é uma dádiva de Deus, né? Eu fico muito feliz de falar desse assunto, né, que nos remete à vida, ao nascimento, à perpetuação da nossa espécie. É um assunto muito legal, muito interessante, que vocês deveriam se aprofundar, estudar mais, tá? Sobre o assunto. E é isso aí. E com isso, acabamos a nossa aula, né? Que vocês fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijão.